Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 23 de janeiro, estamos iniciando a terceira semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e capítulo 4, versículos de 14 a 21. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos os elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus já achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A paz de Jesus e salve Maria. Jesus está na sinagoga, o lugar onde ele aprendeu sobre a palavra de Deus, o lugar onde ele aprendeu a conhecer, de um modo humano, o Pai do céu. Pensem vocês, por 30 anos ele escutou a palavra naquele lugar. Era um costume de Jesus ler e meditar a palavra de Deus. Ele que já existia na comunhão da Santíssima Trindade, que já conhecia o Pai e o Espírito Santo, se submete a ter de conhecer humanamente as coisas de Deus. Jesus tem um amor, um respeito e um zelo pela palavra de Deus. O quanto esse gesto nos ensina e nos toca. Nós que vamos, sobretudo aos domingos nas liturgias, ouvimos a palavra de Deus proclamada, como é importante para nós esse gesto de Jesus. Jesus se levanta para ler esse trecho da Escritura. Levantar aqui é o mesmo verbo usado para falar de ressurreição. E ler significa conhecer as palavras que alguém já aprendeu. Ler é reconhecer. Então, ali Jesus reconhece que por trás daquelas palavras
está a realidade de sua vida. Elas falam dele, da sua missão, da sua identidade. Então, naquele momento, Jesus estava falando dele próprio, estava falando da sua missão. Como é bom quando nós aprendemos a encarnar a palavra de Deus na nossa vida. Como é bom poder dizer, ao ler a palavra de Deus, isso é para mim. Essas palavras é para mim. Essas palavras é para a minha vida. Essas palavras me tocou. Significa que a palavra de Deus teve uma importância muito grande para a nossa vida, para a minha vida. É a palavra cumprindo em nós a sua função, regar o nosso coração, transformar a nossa vida, converter-nos, dar-nos esperança e uma vida nova. A palavra precisa ser viva na nossa vida. Jesus abre o livro, ninguém era digno de abrir o livro da verdade. Ninguém se atrevia a tê-lo. Ninguém seria capaz de interpretá-lo. Somente Cristo pode nos dar acesso à palavra do Pai, à verdade do Pai. Ele pode quebrar o sigilo. A nossa existência não é mais um enigma escondido a 7 chaves, mas a luz da verdade nos revela quem nós somos, quem é Deus. O Espírito está sobre ele. Qual Espírito? O Espírito do Filho. E Jesus é consagrado, é separado pelo Pai para fazer de todos nós filhos do mesmo Pai, para nos tornarmos irmãos. Muitas vezes queremos o Pai só para nós e queremos ser irmãos só de alguns. Desse jeito, o Espírito do Filho não está sobre nós. O Espírito do Filho nos faz irmãos dos nossos irmãos e filhos do mesmo Pai. Diz a palavra que ele anuncia a boa nova aos pobres. O pobre é aquele que vive do dom de alguém. O pobre é um dependente para nos lembrar que nós recebemos tudo de Deus. Quando uma pessoa, mesmo que tenha todas as riquezas do mundo, se não tiver Deus, ele será sempre pobre. Qual é a boa nova? Libertar os cativos de todas as formas de cativeiro, aquelas interiores que produzem pânicos, angústias, aflições, solidão, quedas, feridas do coração, mas também aquelas exteriores impostas por outras pessoas, não apenas aquelas radicais, um cativeiro, como no caso de um sequestro, mas aquelas outras veladas. Relacionamentos abusivos, exploradores, opressivos e desumanos. Cristo vem nos libertar de tudo isso e, por fim, recuperar a vista dos cegos. Podemos ver o Senhor, podemos conhecer a verdade sobre Ele, sobre nós, sobre as pessoas. E que Deus possa sempre nos abençoar, que a graça de Deus nos acompanhe sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.